E vamos agora para o quadro Eleições 2022. Em Picos, o número de jovens de 16 e 17 anos aptos a votar cresceu este ano cerca de 18% em comparação a 2018. O número faz parte de um levantamento da TV Cidade Verde a partir dos dados que foram divulgados pelo TCE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ana Caroline fez 16 anos no dia 2 de janeiro. Logo após um mês do aniversário, a jovem providenciou o título de eleitor. Para ela, o voto é uma forma de se expressar contra o sistema. A gente que é jovem, principalmente estudante do Estado, sabe que nossa única forma de se expressar em insatisfação contra o governo mesmo é através do voto, porque não tem muito o que fazer além disso, principalmente se você for jovem. Por isso que é importante se informar muito antes de conseguir votar em alguém. De acordo com o levantamento feito pela equipe da TV Cidade Verde, Picos registrou um aumento de 18,8% no número de jovens com idades de 16 e 17 anos que vão votar pela primeira vez. A Mila Rayane é uma das que se enquadra nesse percentual. É importante para mim dar minha opinião nesse meio político, porque muitas coisas me deixam insatisfeita no governo. Por exemplo, esse ano na minha escola ocorreu greve dos professores. A maioria ficou mais ou menos 3 meses, 4 meses insatisfeito com o salário deles, que não aumentava, e a gente foi muito prejudicado. Isso me deixou muito assim, com mais vontade ainda de votar, de dar opinião. Em 2018, foram registrados 379 jovens com 16 anos e 629 com 17 anos. Em 2022, tem 512 adolescentes com 16 anos e 686 com 17 anos. O número de pessoas votantes no município de Picos também aumentou. Em 2018, eram 50.670 eleitores. Agora, em 2022, já se somam 52.825 picoenses aptos a votarem. Portanto, houve uma crescente de 4,3% se comparado às eleições do ano de 2018. Além dos jovens, cresceu para 35,8% o percentual de idosos votantes em Picos, como também dos deficientes, passando de 117 para 327, um aumento de 179,4%. A parte mais importante de tirar o título é efetivar ele, chegar lá e votar, fazer sua parte, fazer parte da mudança. E para comentar esse levantamento que foi realizado pela equipe aqui da TV Cidade Verde, está aqui a editora-chefe do cidadeverde.com, que ela vai detalhar um pouco mais sobre esses dados que a Andréia trouxe aí na matéria, né? E vai apresentar, inclusive, outros dados aqui no telão, que vai mostrar o perfil do eleitorado picoense. Esses dados, como a gente mostrou aí, foram divulgados pelo TCE, né? Que é o Tribunal Superior Eleitoral. Seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Estava com saudade de você aqui, Paula. Não é verdade, Geandra? Bom dia, Geandra. Bom dia a você que está aí ligadinho no Notícia de Picos, tomando o seu café, se deslocando para um ambiente de trabalho, mas buscando aí ficar bem informado. Então, a gente mostrou aí na matéria que houve um aumento considerável desse público, né? Um público de 16 e 17 anos, mas especificando esse público de 16 anos, que não é necessariamente votar, ir à urna, né? Mas a gente vai acompanhar primeiramente aqui no telão a quantidade de eleitores que tinha em Picos antes, né? Na última eleição em 2018 e agora nos últimos dados de 2022. Teve um aumento considerável de 4,3%, né, Paula? Isso. Apesar de um número inferior ao aumento que foi nacional, que foi em torno de 6,3%, o aumento de eleitores no Brasil. Teve uma diminuição aqui em Picos, mas ainda é um número considerável, né, Paula? Isso, Geandra. 2022 ele é um ano aí decisivo, é ano de eleições gerais, onde os brasileiros, né, nós brasileiros, vamos às urnas para escolher os nossos representantes no Executivo Federal, nos Executivos Estaduais, assim também como no Legislativo Federal
e nos legislativos estaduais, né, Geandra? E aí, pontuando, trazendo aí esse cenário, esse raio-x do perfil do eleitorado, né, nós trazemos aí para a nossa cidade, para a cidade de Picos, e realmente configura esse aumento aí, se comparado com as eleições gerais de 2018, um aumento aí de 4,3%. Então, nessas eleições de 2022, cerca de 52.858 picoenses estarão aptos a votarem aí nas eleições, Geandra. E o que chama a atenção é que esse aumento de 4,3%, ele foi puxado por um público que não é obrigado a ir à urna, como a gente falou, os eleitores de 16 anos, jovens e também idosos, né? Idosos a partir de 80 anos. Na próxima cartela a gente vai ver a quantidade de eleitores jovens, de 16 e 17 anos, que votaram nas eleições aqui em Picos em 2018 e agora que vão votar nas eleições de 2022. Então, de 16 anos, em 2018 eram apenas 379. Pulou em 2022 para 512 e de 17 anos, 629 jovens votaram em 2018 e nesse ano os jovens eleitores de 17 anos aqui do município de Picos saltou para 686. A gente olhando aqui, a gente não vê um número assim considerável, não teve aquele aumento assustador, mas foi, somando tudo aqui, teve um aumento de 18,8%. Chama atenção, né, Paula? Esse Com número... certeza, Geandra. Esse público aí na faixa etária de 16 a 17 anos, a gente sabe que é um público que é facultado o voto, né? Mas é um público decisivo também nas eleições, porque a gente sabe que hoje, né, essa era conectada, a era da internet. E aí, segundo dados da EBC, o público jovem nessa faixa etária até 17 anos, cerca de 86% desse público está na internet, né, Geandra? E as eleições gerais, a gente sabe que o terreno fértil para a campanha, pré-campanha, são as redes sociais, né, para que os pré-candidatos e candidatos eles façam aí o seu marketing eleitoral. Então, esse público ele é importante, é um público formador de opinião, é um público que gera engajamento. Então, aí é muito importante esse público votando nessas eleições. É um público muito importante para as eleições de 2022. E aqui em Picos, né, tem aí esse salto positivo, que é um aumento de 18,8% aí. E vamos agora para a próxima cartela. Do eleitorado, né, do eleitorado idoso, né, a partir dos 70 anos. Teve um aumento de entre 80 a 84 anos, né, que saltou de 548 para 938, mais de 30%. Né? Isso, o aumento aí nessa faixa etária ele foi bem significativo. A gente sabe que os idosos, né, de 70 anos ou mais também é facultado o voto, ou seja, eles não são obrigados a votarem, mas a gente sempre tem aquele idoso, né, que tem o prazer de exercer a cidadania, que está lá presente na urna depositando o seu voto. Então fica aí o desafio para os pré-candidatos, né, para os candidatos futuramente, fazer essa convocação do eleitorado para que esteja presente. A gente sabe que essas eleições gerais, ela é uma eleição complexa, né? São 5 cargos a serem votados, né? 5 cargos políticos a serem votados, e aí existe um processo que é uma certa demora. E a gente sabe que gera um pouco de dificuldade. Imagina o público idoso, né? Também tendo aí que fazer essa votação mais complexa. Mas é importante que eles estejam lá na urna exercendo a sua cidadania. E aqui em Picos a gente teve um aumento no panorama geral, né, de 30,4%, chamando a atenção para essa faixa etária, como você bem falou, Gendra, de 80 a 84 anos. Então a gente vai agora para a próxima cartela, que fala a questão do gênero, né? A gente vê aí que teve uma estabilidade, né? Não teve um aumento, as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado picoense, né, Paula? Isso. As mulheres aí, elas representam a grande maioria de votantes aí nas eleições, né? Assim também como será nas eleições de 2022. E aí fica esse questionamento, né? Nós somos a maioria no público votante, mas ainda não representamos a maioria, né, nos cargos políticos. Na última eleição geral aí de 2018, cerca de 9.204 mulheres, né, se candidataram a cargos aí, porém apenas 290 conseguiram vitória nas eleições. Então é um número ainda muito pequeno, ínfimo, comparado, né, ao público masculino, que é que detém a maioria aí, representando tanto no Executivo Federal como estadual, assim também como no Legislativo Federal e estadual, Gendra. E os dados também mostraram a questão da escolaridade.
qual a escolaridade dos picoenses que vão participar das eleições de 2022. Aqui na próxima cartela a gente vai conferir que, inclusive, diminuiu o número de picoenses que não têm o ensino fundamental incompleto. Né? Olha, teve uma redução. O ensino fundamental incompleto em 2018 era apenas de 23,25% e esse número caiu para 22%. E também a questão do ensino médio completo, aí que teve um aumento, foi ao contrário, né? Hoje, de 2022 foi 20,79%, enquanto nas eleições de 2018 apenas 19% do eleitorado tinha o ensino completo, né? Isso, Jandra. Também vale ressaltar esse público, né, analfabeto, que é um público que ele não é obrigatório a votar, né, não sabe ler e escrever. Nas eleições de 2018, esse público era de 6,54%. Agora, né, em 2022, teve uma redução, uma pequena redução, passando aí para 5,91%, Jandra. E a próxima informação é a questão do número de pessoas, número de eleitores com deficiência. Teve um aumento enorme, né, Paula? Isso. Nas eleições, isso aqui a gente traz o panorama das eleições de 2018, né? Eram 117 picoenses, né, que tinham aí algum tipo de deficiência. E aí a gente tem entre deficiência visual, outros tipos de deficiência, deficiência de locomoção e também a deficiência auditiva. E aí a gente vai fazer esse comparativo com o cenário atual que é para as eleições de 2022. Vamos aqui para os dados de 2022. Olha aí, subiu para 327, Isso, né? Na passada 118. era 117, agora subiu para 327. É um aumento aí bem significativo, mais de 200 pessoas, né? Continuamos aí também com as mesmas deficiências, mas o que chama a atenção é realmente o aumento desse público, né? Que é também muito importante para as eleições, né? Ok, Paula, então aqui ficam os dados, né, que foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, foram divulgados agora e foram, né, a gente colocou aqui a equipe da TV Cidade Verde, esmiuçando, detalhando esses dados que vão, inclusive, né, já vão estar disponíveis no cidadeverde.com/picos, né, Paula? Isso, daqui a pouco você aí que também quer continuar bem informado, acessa lá o portal cidadeverde.com/picos, que é esse perfil aí sobre o eleitorado picoense, e outras notícias também estarão aí presentes para você acompanhar tudo o que está acontecendo aqui em Picos e também na região. cidadeverde.com/picos, viu? Fique informado sobre Picos e região, aí a nossa editora, a Paula Moniz. Muito obrigada, Paula, pelas informações, sua participação no Notícias de Picos.